é as duas funções em t, simples, né, com uma variável só, onde que a gente vai conseguir escrever o sistema ali de variável, né, o sistema de função aqui. Então, vai ficar t ao quadrado e y igual a t. E a minha funçãozinha z ali vai ser x ao quadrado, y, ln de xy ao quadrado. Então, primeiro, a gente vai fazer a derivada de z ou de f, né? Depende de como vocês preferirem, em relação a x, tá? Então, eu vou olhar aqui, olha, eu tenho x ao quadrado vezes y quando eu derivo em relação a x. Vai dar 2xy mais ln de xy. Lembrando que aqui eu tenho uma derivada que eu vou estar usando a regra da cadeia, as propriedades, usando a propriedade, não essa aplicação. E lembrando que a derivada do ln de x, quando eu tenho uma função que é a regra da cadeia, eu tenho g', né, a derivada da função sobre a função sem derivar. Mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Então, aqui dentro, ó, xy ao quadrado vai ser meu g. Então, eu vou ter a minha derivada da função, que é o argumento do meu ln em relação a x, vai ficar y ao quadrado sobre x que multiplica y ao quadrado. Então, ali é a minha derivada da minha função z ou da minha função f, como vocês preferirem enxergarem aqui, porque eu tenho essa igualdade, em relação a x. Depois, o que eu preciso fazer? A derivada da função x em relação a t. Vou colocar aqui na frente que cabe. A derivada da minha função x em relação a t. A minha função x é t ao quadrado. A hora que eu derivo t ao quadrado, vai ficar 2t. Agora, eu vou usar a segunda parte. Eu vou fazer em relação a y. Então, aqui agora a gente vai trabalhar em relação a y. Então, eu vou fazer a derivada parcial da minha função z em relação a y. Eu tenho x ao quadrado vezes y. Quando eu derivo em relação a y, x é o constante. Então, vai ficar x ao quadrado. Eu derivo y é 1, sobra constante, que é x ao quadrado. Mas aqui é o ln. Tá? O ln eu vou fazer usando essa propriedade aqui de novo. Tá? Então, vai ficar a derivada do argumento em relação a y, que eu tenho xy ao quadrado. Então, vai ficar 2xy sobre o argumento sem derivar. Vou derivar agora a minha função y, só que agora é derivada simples, em relação a t. Minha derivada é t, a hora que eu derivo t em relação a t, dá 1. Isso. O item 3, agora, ele é o quê? Eu vou fazer exatamente achar a minha derivada desejada. Então, qual que é a derivada desejada? É a derivada de z, da minha função z, em relação à variável t. Então, eu vou estar utilizando agora essa propriedade aqui, ó, essa formulinha. Então, eu vou fazer a derivada de z em relação a x, que vai ficar aqui, olha, 2xy, vezes a derivada de x em relação a t, que é 2t, mais a derivada
Puta, gente, esqueci um pedaço dela. Vamos voltar. Vamos voltar lá pro começo. Só para vocês entenderem, para não ficar perdido. O item 3, eu quero a derivada de z em relação a t. Então, primeiro eu vou colocar a derivada de z em relação a x, que é 2xy mais y ao quadrado, vezes, dividido por xy ao quadrado, tudo isso daqui vezes a derivada de t, de x em relação a t, que é 2t. Mais a derivada de z em relação a y, então eu venho para cá, que é o item 2 aqui que a gente calculou. Então, vai ficar x ao quadrado mais 2xy dividido por xy ao quadrado. Tudo isso daqui vezes a derivada de y em relação a t, que é 1. Bom, mas no final eu quero que a derivada de z em relação a t. Então, eu vou fazer a troca de xy pelas equações de x e y, que é em função de t, tá? Então, vai ficar... Vou até colocar em outra cor para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Dois, que multiplica x, mas o meu x aqui, ele é t ao quadrado. Então, vai ficar 2 vezes t ao quadrado, vezes y, que é t. Mais y, que é x ao quadrado, mais o meu y ao quadrado, meu y é t, então vai ficar t ao quadrado, sobre x é t ao quadrado, que multiplica y ao quadrado. Meu y é t ao quadrado, tá? Então, é só substituir um pelo outro. Aqui, tudo isso daqui vezes 2t, mais, eu vou fazer de novo a substituição na segunda parte. Então, t é o x ao quadrado. O meu x aqui é t ao quadrado, então vai ficar t ao quadrado. Por quê? Porque o meu x aqui tá ao quadrado, tá? Mais 2 vezes que multiplica x, o x é t ao quadrado, que multiplica y é t. Sobre x, que é t ao quadrado, vezes y ao quadrado, vai ficar t ao quadrado. Vezes 1, vai ficar ele mesmo, tá? Então, eu não preciso, se eu não colocar 1 aqui, não vai mudar nada, porque já é ele próprio. Então, como que vai ficar aqui? Eu vou multiplicar, olha, tenho 2 que multiplica t, quadrado que multiplica t. Aqui eu vou conservar a base, somar os expoentes, potência. Então, vai ficar 2t ao cubo, mais t ao quadrado não vai mudar, né, porque só tem ele. Denominador, t ao quadrado vezes t ao quadrado. Bases iguais, conserva a base e soma expoente. Quadrado, quadrado, então eu tenho 2 mais 2, 4. Bom, eu poderia, antes de fazer tudo isso daqui, também vir aqui e fazer isso daqui, ó. Ah, aqui eu tenho esse daqui, eu posso simplificar. Eu posso simplificar nesse início, como eu posso vir simplificar aqui, tá? Então, vamos simplificar aqui no início, aqui também eu posso fazer isso, simplificar, tá? E aí, aqui a gente volta e já coloca simplificado essa fração. Então, aqui o numerador vai dar 1, o denominador vai dar t ao quadrado, vezes 2t. Mais, aqui eu tenho t ao quadrado, aqui eu tenho que multiplicar potência, então vai me dar t à quarta. E aqui eu tenho que 2 vezes t, denominador sobre o t ao quadrado, tá? Aqui eu posso simplificar ou eu posso deixar assim para eu fazer a soma depois, porque aqui eu tenho também um t ao quadrado no denominador, tá? Ou eu posso simplificar, mas eu posso fazer ver o que acontece. Fazer do jeito que tá as continhas aqui, não precisa me preocupar. Então, aqui, a hora que eu fizer a multiplicação
Só para vocês entenderem, eu vou trocar de cor aqui para ficar mais fácil para vocês. Eu vou multiplicar, olha, 2t ao cubo por t ao quadrado por 2t vai dar 2 vezes 2 vai dar 4. Vou seguir aqui. T ao cubo vezes t vai dar t a quarta, porque eu vou multiplicar. Na verdade, eu vou somar os expoentes e vou conservar a base. Então, a hora que eu multiplico t ao cubo por t, ele vai me dar t a quarta. Potência, tá? Aí, eu vou fazer esse segundo aqui, olha, vezes esse. Então, eu tenho 1 vezes 2t, vai dar 2t. Denominador, eu tenho t ao quadrado, tá? Ele não multiplica, porque aqui eu enxergo um umzinho aqui. Então, t ao quadrado vezes 1, t ao quadrado. Esse termo aqui, ele não tem mais coisa distributiva, então vai ficar t a quarta. E aqui eu tenho 2t dividido por t ao quadrado. Bom, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho 4t a quarta, eu posso somar com esse t a quarta aqui, certo? Então, 4t a quarta mais 1t a quarta vai ficar 5t a quarta, certo? Aqui eu tenho 2t sobre t ao quadrado mais 2t sobre t ao quadrado. 2t mais 2t eu tenho 4t sobre t a quarta. St ao quadrado. Desculpa de novo. Que eu posso simplificar, tá? Porque eu tenho uma divisão, não tenho soma nem subtração aqui. Então, se eu dividir t por t ao quadrado, é potência de novo, tá? Na divisão, o que eu faço? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, vai ficar menos 1, t elevado a menos 1, que é igual a 1 sobre t. Isso aqui é só um lembrete de potência, tá? Ok? Então, aqui vai ficar, a hora que eu simplifico esse daqui, ó, eu tenho 5t a quarta mais 4 sobre t. Eu posso deixar assim, tá? Ou se eu quiser colocar tudo numa fração só, mas não tem necessidade. Tudo bem? Agora eu preciso lembrar do seno e do cosseno. Vamos lá, gente. Vocês são bons nisso. Vocês são expert já. Olha, aqui eu tenho cosseno, aqui eu tenho seno. Então, eu vou colocar aqui, olha, cosseno de t, ou cosseno de x, que vocês já estão acostumados. A hora que eu derivo, quem é? A hora que eu derivo cosseno, menos seno de x. Aí eu tenho seno de x, a hora que eu derivo cosseno de x. Isso, então vamos colocar aqui essa notação aqui no cantinho, tá? O meu R aqui, ele é uma constante, tá? Esse R que a gente tá colocando aqui, ele é constante. O R, esse aqui, ó, eles são constantes. Então, eu não preciso me preocupar com ele com questão de derivada, ok? Constante. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez lá. Então, primeiro, que a gente fez nos anteriores, tá? Primeiro, eu vou fazer a derivada de f ou a derivada de z, conforme vocês preferirem, em relação a x. Então, aqui eu tenho x ao quadrado vezes y, a hora que eu derivo em relação a x, eu tenho 2xy.
Aqui eu tenho menos x ao quadrado. A hora que eu derivo em relação a x, eu tenho menos 2x. Aqui eu tenho y ao quadrado. A hora que eu derivo em relação a x, eu tenho 0. Isso. Como eu não preciso escrever o zero, minha derivada vai ficar 2xy menos 2x. Essa é a minha derivada. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou derivar x em relação a t. Como aqui eu tenho r cosseno de t, o r é uma constante, então o r continua aqui de bonitinho. A derivada do cosseno nós vimos aqui já na nossa anotação, que é menos seno. Então, esse menos ele vem para frente, tá? Menos, vem aqui para frente, menos seno de t. Temos a derivada da função x. Eu vou lá agora fazer segunda etapa, que é derivar em relação a y. Então, eu vou derivar minha função f em relação a y. Eu tenho x ao quadrado vezes y. A hora que eu derivo em relação a y, eu tenho... Lembrando que o x ele é constante e o y ele não tem y nenhuma potência. X ao quadrado menos x ao quadrado quando eu derivo em relação a y. Como é uma constante, a derivada é 0. Mais a derivada de x ao quadrado, de y ao quadrado, quando eu derivo em relação a y, 2y. Como eu não preciso o zero aqui, somando, subtraindo, ele não influencia em nada, vai ficar x ao quadrado mais 2y. Essa é a minha derivada. Agora, eu vou derivar a minha função y em relação a t. Minha função y é r seno de t. O r é constante, então ele vem aqui quietinho. A derivada do seno, como nós vimos, ela é cosseno de t. Então, ele vai ficar aqui, olha, quietinho também. Ficou fácil. A terceira etapa é eu colocar no formato da equação ali de regra da cadeia. Então, eu tenho a derivada da minha função f ou da minha função z, como vocês preferirem. Em relação a t, vai ficar a derivada de f em relação a x, que é 2xy menos 2x. Isso aqui multiplica a derivada de x em relação a t, que é menos r cosseno t. Mais a derivada de z em relação a y, que a gente achou aqui que é x ao quadrado mais 2y, que multiplica a derivada de y em relação a z. Verdade, desculpa, gente, eu fiz uma confusãozinha aqui, ele é seno, tá? Eu acho que eu olhei para a função lá. Eu olhei para a função lá em cima, que é cosseno, mas a derivada é menos r seno de t. Então, só corrigindo aqui, eu vou ter a minha função aqui, que é a função de f em relação a x, que é 2xy menos 2x, vezes a derivada de x em relação a y, que é menos, que tá aqui, ó, menos r seno de t, corrigido já, tá? Mais a função, a derivada da função f em relação a t, que é x ao quadrado mais 2y, vezes a derivada da função y em relação a t, que tá aqui, que é r cosseno t. Bom, o que eu preciso fazer agora? Trocar minha função x e y pela função, né, para o meu x e y, pela função x e y. Então, eu vou fazer a troca de x e y da minha derivada pelas funções. Eu vou colocar em vermelhinho aqui, tá? Então, aqui eu tenho
2, x, minha função x é r, vezes cosseno t. O parênteses aqui, como é só t, eu posso colocar ou não, tá? Não vai fazer diferença. Vezes a minha função y. Minha função y é r seno de t. Menos 2x. A minha função x é r cosseno de t. Isso daqui multiplica menos r seno de t, tá? Mais x ao quadrado, então vai ficar r cosseno de t ao quadrado, mais 2 vezes que multiplica y. Y é r seno de t. Isso daqui tudo multiplicado por r cosseno t. Então, aqui eu já fiz a substituição. O que eu preciso fazer agora? A distributiva e soma, subtração, se for o caso, tá? Eu vou colocar, a gente vai fazendo as contas aqui, eu vou estar colocando numa outra página que ela tem mais espaço. Então, eu vou fazer 2 vezes r, né? Então, vai ficar 2r ao quadrado, cosseno vezes seno. Esse ponto que tá aqui. Então, eu vou ficar, olha, 2 vezes r ao quadrado, seno vezes cosseno. Então, aqui, só pra gente fazendo passo a passo, fica 2r ao quadrado, né? Cosseno vezes seno. Menos 2r cosseno. Então, 2 vezes r vezes cosseno de t. Esse daqui, ele multiplica menos r seno de t. Mais, vamos ver se a gente consegue. Aqui eu tenho, vamos fazer o que está ao quadrado. Então, eu tenho r ao quadrado vezes r. Vamos já fazer essa multiplicação aqui. Aqui já dá para fazer a multiplicação, que ele já sai direto, tá? Então, eu tenho r ao quadrado vezes r. Vai me dar r ao quadrado. R ao quadrado vezes R, eu vou ter que R ao cubo, tá? Eu tenho cosseno ao quadrado vezes cosseno, também vou ter cosseno ao cubo de t. Aí eu venho para esse segundo aqui, olha, eu tenho 2r vezes r, então vai ficar 2r ao quadrado. Seno vezes cosseno é o que vai ficar, tá? Seno de t vezes cosseno de t. Então, vai ficar 2r ao quadrado seno de t vezes cosseno de t, ok? Então, essa segunda parte aqui, a gente conseguiu fazer já tudo, porque aqui quando tá ao quadrado, tudo aqui vai levar ao quadrado, né? Esse pedacinho aqui vai ficar r ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de t. Então, eu consigo já fazer toda essa multiplicação. Agora, vamos finalizar essa outra parte aqui, ó. Então, aqui, a hora que eu faço esse termo todinho aqui, ó, vezes menos seno, eu vou ter menos 2, r ao quadrado vezes r ao cubo, cosseno de t, seno vezes seno ao quadrado de t, tá? Menos com menos vai ficar mais 2, r vezes r ao quadrado, cosseno
de t vezes seno de t. Espera aí que eu já te explico, Danilo. Mas aqui eu copio, porque eu já fiz as multiplicações. Então, aqui, como já foi feita as multiplicações, eu só vou fazer a cópia. Tá? Aonde você fala? Esse r ao quadrado aqui? Você tá perguntando, Danilo? Porque aqui, ó, eu vou multiplicar, olha, aqui não tem multiplicação, eu tenho, olha, esse r vezes esse. Então, r vezes r dá r ao quadrado. Que é esse r aqui, ó. Então, eu tenho 2r ao quadrado cosseno vezes seno. Ok? Bom, então, agora o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu tenho algum termo que eu posso somar ou subtrair, né? No caso aqui só soma, se for o caso. Se eu puder somar, a gente vai somar. Se eu não puder somar, deixa quieto. Aqui eu não tenho cosseno vezes seno ao quadrado. Aqui eu tenho seno, cosseno vezes seno. Aqui eu tenho seno vezes cosseno. R ao quadrado, R ao quadrado. Então, esse termo aqui, olha, eu consigo somar com esse termo aqui. Então, eu tenho 2 mais 2. Eu vou ter 4 r ao quadrado cosseno de t vezes seno de t. Esse termo aqui, eu não tenho mais nenhum que esteja seno vezes cosseno. Então, ele vai ficar sozinho. Menos 2 r ao cubo cosseno de t vezes seno ao quadrado de t. Esse outro termo aqui também eu não tenho mais ninguém para poder somar com ele. Então, vai ficar r ao cubo cosseno ao cubo de t. Então, aqui eu tenho a derivada que eu estava buscando, que eu estava procurando. Ok? Tudo bem? Dúvidas? Aqui nós temos mais um, né? Que também é em x e y. Tá? Então, a gente vai fazer esse daqui. A gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então, primeiro ponto aqui. Primeiro item desse, a gente vai fazer a derivada de f em relação a x. Eu tenho ln. Lembra que eu coloquei lá para vocês do ln de uma função, que a gente usa a regra da cadeia, a propriedade da cadeia, que vai ser g', né, a derivada do argumento, dividido pelo argumento. Então, é isso que a gente vai estar utilizando. Né? A gente vai estar utilizando esse para a regra da cadeia na nossa aplicação, essa equação aqui. Então, aqui vai ficar, quando eu derivo em relação a x, x ao quadrado 2x, y ao quadrado 0, certo? Dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, derivada em relação a x. Aí eu vou derivar x em relação a t. 2t mais 1, hora que eu derivo em relação a t, fica 2, tá? Vou para o segundo item. Segundo item, eu vou fazer a derivada de f em relação a y. Aqui a mesma coisa, né? Vou fazer a derivada do ln. Então, eu vou derivar x ao quadrado mais y ao quadrado em relação a y é 2y. Sobre o argumento sem derivar. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. Vou derivar y em relação a t. Então, eu tenho t ao quadrado, a hora que eu derivo em relação a t, fica 2t.
5x, como é constante, é zero. A gente precisa nem escrever, tá? A mesma coisa aqui do início aqui. As constantes são zero quando não tem a variável. Aí eu vou para o terceiro item. O terceiro item é a montagem da equação da regra da cadeia. Então, aqui eu tenho a derivada de z ou de f em relação a t. Vai ser a derivada de f em relação a x. Tenho 2x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica a derivada de x em relação a t, que é 2, mais a derivada de f em relação a y, 2y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica a derivada de y em relação a t, que é 2t. O que eu preciso fazer agora? Eu vim aqui substituir os valores de x e y pelas funções dadas. Né? Vou trocar até de cor de canetinha para vocês. Então, aqui eu tenho 2x, mas o meu x é 2t mais 1. Denominador, a mesma coisa. 2t mais 1 ao quadrado, mais o yt ao quadrado, menos 5, isso aqui ao quadrado. Vezes 2, né? Que é esse 2 aqui. Então, esse 2 inicial é esse, e esse 2 que tá aqui é esse, tá? Mas, deixa eu voltar na outra cor lá para não confundir vocês. Dois ali. Mais 2y. Então, meu y é t ao quadrado menos 5, dividido por x, que é 2t mais 1 ao quadrado, mais t ao quadrado menos 5 ao quadrado, vezes 2t. Então, o que eu vou fazer agora? Fazer as multiplicações. Eu tenho duas frações, as duas frações, olha, têm o mesmo denominador. Então, eu posso deixar isso quieto por enquanto, tá? E aí, depois eu vejo depois o que eu preciso fazer. Então, o que eu tenho aqui? Olha, 2 vezes 2, esse daqui, olha, vezes esse aqui, eu tenho 4. Então, eu vou ter 4 vezes t ao quadrado, 4 vezes 2t ao quadrado, 4 vezes 2 é 4 vezes 2t. Vamos fazer passo a passo, já são meio confuso, eu acho, né? Então, olha, 2 vezes 2 eu tenho 4. Esse 4 aqui vai multiplicar 2t mais 1 sobre o denominador, que é 2t mais 1 ao quadrado, mais t menos 5 ao quadrado, mais esse 5 vem daqui, ó. Na hora que eu faço essa substituição por y aqui, o y é t ao quadrado menos 5. Aqui eu vou fazer essa multiplicação, olha, 2 vezes 2t, então vai ficar 4t, que multiplica t ao quadrado menos 5. O denominador é o mesmo do anterior, né? Que é 2t mais 1 ao quadrado, mais t menos 5 ao quadrado. Terminando, agora a gente vai para a próxima página para ficar mais fácil. Eu vou fazer aqui, olha, 4 vezes 2t, 4 vezes 2. 8t. Agora eu tenho 4 vezes 1.
Quanto que dá 4 vezes 1? 4. O denominador permanece o mesmo, tá? Então, eu só vou copiar. Não vou mexer nele aqui, não vou fazer o quadrado perfeito. Embora eu pudesse fazer o quadrado perfeito, tá? Mas, aqui eu tenho uma outra fração. Que aqui eu tenho, olha, 4 vezes t ao quadrado. 4t vezes t ao quadrado vai ficar 4t ao cubo, isso. Porque eu vou, o 4 permanece, t vezes t ao quadrado, eu conservo a base, somos expoente. Então, vai ficar 4t ao cubo. Aqui eu tenho 4 vezes menos 5. 4 vezes menos 5 vai ficar? Isso, menos, né? 20t. E o denominador, ele permanece o mesmo, né? Porque as duas frações têm o mesmo denominador. O que eu posso fazer agora? Colocar num denominador só. Então, aqui eu vou me preocupar com o numerador, porque eu tenho, a hora que eu somo, os denominadores são iguais. Embora eu não desenvolvi o quadrado perfeito, tá? Aqui eu tenho, olha, 8t. Aqui eu tenho menos 20t. Como eu tenho mais aqui, ele continua menos. Mais e menos dá menos. 8 menos 20 vai dar quanto? Menos 12t. Aqui t ao cubo eu só tenho 1 aqui, eu não tenho mais onde somar. 4t ao cubo. Mais 4, que eu não tenho mais nenhum termo independente. Aqui eu tenho duas opções. Ou eu deixo a minha função dessa forma, tá? O meu resultado dessa forma. Ou eu venho, desenvolvo o quadrado perfeito do denominador e somo e subtraio. Tá? Se eu desenvolver o quadrado perfeito, que eu vou fazer aqui, olha. Né? T ao quadrado mais 1 ao quadrado, ele vai ser quadrado do primeiro. Então, vai ficar, olha, 2t ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, aqui eu tenho 4t ao quadrado mais 4t mais 1. Porque aqui eu estou multiplicando tudo. Então, isso daqui é o primeiro termo do denominador. O segundo é t menos 5 ao quadrado. Então, eu tenho lá, quadrado do primeiro vai ficar t ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do primeiro. Segundo, aliás. Então, eu tenho, olha, t ao quadrado, menos com menos vai ficar mais, 2 vezes 5, 10t. E mais, menos 5 ao quadrado, 25. Somando esses dois, tá? Eu tenho, a hora que eu fizer aqui, olha, a soma dos dois. Então, eu tenho lá 2t mais 1 ao quadrado mais t menos 5 ao quadrado vai ficar 4t ao quadrado mais 4t mais 1 mais t ao quadrado mais 10t ao quadrado mais 25. Isso daqui vai ficar igual a quanto? 4 mais 1t ao quadrado, 5t ao quadrado. 4t mais 10t vai dar 14t. 25 mais 1 que eu tenho aqui,
mais 26. Então, esse daqui vai ficar o nosso denominador. Então, como que vai ficar lá a minha derivada de z em relação a t? Eu tenho no numerador menos 12t mais 4t ao cubo mais 4. O denominador que eu fiz a continha aqui separado, tá? 5t ao quadrado mais 10t mais 26. Então, são as duas possibilidades de eu dar o meu resultado. Opa, verdade, desculpa, obrigado, tá? Fazendo uma correção aqui para todo mundo, dá 14t, então aqui eu também já vou aproveitar para fazer a correção, tá? Então aqui eu tenho 14t, porque eu somei 10 mais 4. Uma pequena falha, tá? Então eu posso deixar tanto dessa primeira forma aqui, sem desenvolver o quadrado, ou se eu desenvolver o quadrado, ele vai ficar dessa forma. Qual que está correta? As duas formas estão corretas. Ambas as formas estão corretas.